Boa tarde, amigos ouvintes do YouTube. Deus abençoe vocês, em nome de São Jesus. E tenho aqui uma palavra abençoada aqui da parte de Deus, né, em 1 Samuel, capítulo 1, que fala sobre Eucana e suas mulheres. Naquela época, naquele tempo, poderia ter duas mulheres, né? Hoje, se não estamos aguentando com uma, quanto mais com duas, né? A coisa já não é muito fácil. E tem gente hoje, dia de hoje ainda, século 21, tem gente que tem 3, 4, 5. Um ali, um aqui, e consegue fazer esse emaranhado aí. E aí lidar com uma, lidar com outra, lidar com outra nessa situação. Tem filho com uma, com outro. E aí tem essa situação aí. Mas o correto, naquela época, poderia. Os tempos mudaram e a direção de Deus, na palavra de Deus, é completamente diferente. Então a Bíblia fala sobre Eucana. Eucana tinha duas mulheres. E essas duas mulheres eram uma Ana e a outra Penina. E aí nós vamos ver aqui o que é que se procede, né? Falando dessas duas mulheres, que uma era mulher de Deus, mas a outra era mulher, digamos assim, não tinha sabedoria, não tinha temor. Era como se fosse uma tupetuda. Né? Eu faço o que eu faço, do jeito que eu quero, acabou, e depois quebra a cara. É mais ou menos isso. É mais ou menos essa situação. E era como se fosse a Vasti, né? Do rei Assuero lá. E aí perdeu o reinado. Não é isso? Mais ou menos isso. Então, vem todas essas situações aqui. Mas a Ana era uma mulher sábia, mulher de Deus, mulher abençoada, como muitas têm aí, e glorifica a Deus, porque Deus assim fez, justamente vem essas mulheres abençoadas ao mundo, né? Porque por detrás de um homem sempre tem uma grande mulher, isso é verdade. Mas Deus fala e nos abre o leque, porque também tem aquelas que não se deixam assim ser, e aí fica muito difícil, porque Deus ele é soberano. As coisas de Deus são certas, corretas. Vamos lá. Eucana e suas mulheres. Houve um homem chamado Ramataim, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor. Ofni e Finés, os dois filhos de Eli. Lembra dos dois filhos de Eli? Que quando ia fazer o holocausto, os outros sacerdotes, eles vinham, tiravam das melhores partes e deixava o restante lá para poder os outros sacerdotes oferecerem a Deus? Ofni e Finés bagunçava o coreto. Ofni e Finés bagunçava o coreto. É como hoje. Tem um sacerdote pastor e os filhos vão e bagunçam o coreto dentro da igreja. Deus não toma por inocente. Bagunça o coreto dentro da igreja. Os filhos, muitas das vezes de certos pastores, bagunçam o coreto dentro da igreja. E Deus não toma por inocente. Não tomou Eli. Vai tomar os filhos desses pastores? Seja meu, seja de quem for. Bagunça. Porque esses dois aqui, Ofni e Finés, bagunçaram. Ele metia a mão no holocausto de Deus, naquilo que era para dar para Deus primeiramente, e o que sobrasse assim usufruísse, mas eles metiam a mão, tiravam do melhor parte e deixavam o resto para Deus. Agora veja só, se nós temos que dar o resto a Deus, se não as primícias ao Senhor, a primeira parte ao Senhor e não o resto. E aí porque Eli se submeteu a essa sujeira de Ofni e Finés, passando a mão pela cabeça dos dois, vê a consequência sobre ele. É isso que Deus fala. Vê a consequência sobre ele, porque ele não agiu da maneira como deveria agir. E olha que Eli conhecia a Deus.
Hoje é a mesma coisa. É uma bagunça. E aí passa a mão pela cabeça e Deus diz assim, eu vou acertar o pai, que é o pastor, e os filhos, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E quem manda nela sou eu. E quem manda nela sou eu. Vamos lá que hoje o negócio está quente, está fervendo. Então, esse Ofni e Finéias bagunçavam o coreto, sem contar as outras coisas que ele fazia. Enveredava, pegava a mulher, sem contar as outras coisas. Não era só pouca coisa não, a coisa era estreita mesmo. Bagunçava o coreto. Hoje é a mesma coisa. Eu sou filho de pastor, eu posso fazer o que eu quiser fazer. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo e não do homem. O homem só está ali porque Cristo colocou para tomar conta, mas a igreja é dele. As ovelhas são dele. E o próprio pastor é dele. Se não quiser ser, então aí a coisa já fica estreita, já é bode. E aí já fica sendo como se fosse do inimigo. A coisa é estreita, a porta é estreita, a porta não é larga. É estreita. Vamos lá. Então estava ali Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Eu estou citando aqui uma passagem aqui da passagem lá de justamente Ofni e Finéias com seu pai. Que Deus depois trouxe a morte dos dois e depois o pai também caiu, tropeçou no banco, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Então eu estou trazendo aqui uma parte aqui que me lembra aqui de Ofni e Finéias nessa situação, os dois, para que nós venhamos entender. Então aqui ficava a Penina aqui, tinha filhos, a Ana não tinha, e vamos saber qual era a procedência aqui de que Penina causava a Ana. E talvez você esteja passando por uma situação adversa desta maneira. Aí Deus vai dar a direção aqui para se sobressair e ser vitoriosa, em nome de Jesus. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do seu sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente. Veja bem, porém a Ana dava uma parte excelente, ou seja, uma parte muito melhor. Porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, ela era estéril. Quem encerrou? O próprio Deus encerrou a madre de Ana. Deus tem um propósito para tudo. Deus não encerrou a madre de Ana por um acaso, não. Encerrou porque ele tinha um propósito. Talvez você esteja passando por um aperto, uma situação de adversidade, ou até mesmo a situação de Ana, que quer ter um filho e não consegue ter, porque a madre está cerrada. Pois eu digo, eu profetizo, Deus vai abrir essa madre, dar fertilidade, você vai ter esse filho em nome de Jesus. Entendeu agora? Então, veja bem. Então, Eucana dava uma parte excelente, melhor do que a parte que ele dava a Penina e aos filhos, porque ele amava mais a Ana. Entendeu agora? Ele amava mais a Ana. Saiba sempre que Deus tem sempre o melhor para lhe dar, é uma parte sobreexcelente. Saiba sempre disso, saiba sempre disso. Ele lhe ama muito mais do que qualquer outro. Saiba disso. E às vezes você não atenta para o que Deus está falando. E Deus está dizendo, eu quero lhe dar uma parte sobreexcelente. Eu quero lhe dar uma parte sobreexcelente. Eu quero lhe dar uma parte melhor. Mas você não está querendo essa parte que Deus está querendo lhe dar. Essa parte que Deus tem é para você. Ele lhe predestinou, ele lhe escolheu. Predestinou é escolher. Ele lhe escolheu para isso. Entendeu? E essa parte excelente que ele está querendo lhe dar e você não está querendo muitas vezes. Essa parte sobreexcelente, Eucana derramou sobre Ana. Deus está querendo derramar sobre a tua vida e muitas das vezes você não quer. Entendeu agora? Escolha a melhor parte que Deus está lhe dando. Porque é essa parte aí que vai fazer você ir lá na frente, chegar lá na frente. E essa parte aí que vai fazer o nome do Senhor ser glorificado. Vamos lá. Aí a Bíblia diz aqui, versículo 6, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, como Deus tinha encerrado a madre de Ana, a sua competidora, a Bíblia diz isso aqui, que era a Penina, ela enfurecida, ou seja, ela irritava, ela embravecia a Ana excessivamente, ou seja, constantemente. Ela provocava, ela irritava. Ela com certeza dizia, eu
tenho filhos, dou filho a Eucana. Você não. Seu ventre é amaldiçoada. Você é amaldiçoada. Deus não é contigo. Deus não te abençoa. E aí começava a dizer um bocado de coisas, um bocado de barbaridade. Sem sentido, sem conhecimento, sem saber do que se passava. Mas a Bíblia diz que Deus encerrou o ventre de Ana, encerrou a madre de Ana, o próprio Deus, com um propósito maior. Deus sempre faz algo com um propósito maior, melhor. Sempre Deus vai fazer isso. Talvez você esteja passando por alguma adversidade de situação que tenha certa, ou entre parentes que se diz amigo ou vizinha que está lhe embravecendo, lhe incomodando, lhe provocando, lhe humilhando, lhe esfregando em tua cara, digamos assim, em tua face, né? Esfregando de uma maneira literalmente falando e trazendo humilhação, opróbrio, vergonha. E você está sem saber resolver essa situação. Mas tem uma passagem aqui, vai terminar aqui, você vai entender que vai ser maravilhoso como Deus vai lhe direcionar a você resolver essa situação. Pode ter certeza que vai ser vitória. Então essa penina fazia isso. Ela subia, ela fazia isso e irritava. Mas a Bíblia diz assim, versículo 7, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, e assim a outra a irritava. Então, quando Ana subia à casa do Senhor, a outra, que chamava Penina, irritava a Ana, pelo que chorava e não comia. Talvez essa irritação que você está passando, essa humilhação que você está passando, venha chorar, venha não querer comer, venha se abater, venha se sentir fragilizada. Mas Deus está dizendo, mulher, levanta a cabeça, eu vou lhe dar a direção para você fazer e você vai ser abençoada, tá certo? Vai tomando posse aí. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja bem. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto ousado, e esse voto agradou a Deus. Por quê? Ela disse que daria o filho que ela não saberia se teria mais, ela daria o único milagre que Deus faria, entre aspas, claro que Deus faria muito mais, como fez, mas ela não sabia disso. E ela disse que ela daria a Deus. E quando ela disse que daria a Deus, agradou a Deus abrir a madre de Ana. Porque também Abraão foi dar o único filho a Deus. Como Deus deu o único filho por nós. Isso agrada a Deus. Isso foi um desafio, isso foi um voto. Isso foi uma ousadia. Eita, mulher. Mulher de ousadia, mulher de atitude, mulher de coragem, mulher de fé. Talvez você esteja precisando disso. E aí ela teve essa ousadia para fazer esse voto com Deus. Ela tomou uma atitude que outra não tomaria. Talvez pensasse 2 vezes. Não, meu filho, Deus me deu, agora eu vou entregar e ficar sem nada se ele não me der mais. Entendeu agora qual é a situação? Mas ela creu. Ela creu que aquele que deu um poderia dar mais. Como deu? Pois eu digo, Deus abre essa madre aí e faz ela ficar fértil. E não vai lhe dar só um filho, não vai lhe dar muito mais. Em nome de Jesus. Então ali ela creu, ali ela acreditou, ela tomou posse. Toma posse do que Deus fala com você. Toma posse do que Deus está falando no teu coração. Toma uma atitude. Ah, Deus. Toma uma atitude. Versículo 12 diz assim. Sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor,
Ele fez a atenção à sua boca. Ou seja, Eli, o sacerdote Eli, viu a movimentação dos lábios de Ana, mas ele não ouviu nada. Ele viu a movimentação dos lábios. Às vezes as pessoas veem as nossas movimentações, mas não sabe do que se passa. Não sabe. Aleatoriamente vai fazer aquilo que Eli agora vai fazer. Eu vou falar aqui, vocês vão saber aqui. Olha o que foi que Eli fez. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, ou seja, a julgou. Ele não sabia, não podia dizer que ela estava embriagada se ela não estava. Então ele julgou. Então se ele a julgou, ele não estava em espírito. Naquele momento, ele julgou a Ana. Quantos lhe julgam? Quantos lhe julgam? Não vê a movimentação, ou seja, melhor dizendo, porque vê só a movimentação e não sabe do acontecimento da tua vida, lhe julgam por não saber e querem saber, mas não podem. Eli não sabia, julgou pela aparência. Lembra de 1 Samuel, justamente lá quando fala de Davi, referente justamente ali a Samuel em relação a Davi para consagrá-lo, para ungí-lo, que ia ser o sucessor de Saul, que ele olhou para Davi e disse, esse Senhor. E como Deus é onisciente, disse, Saul, eu não vejo como o homem vê, eu vejo segundo o propósito do teu coração, do coração do homem. Então é ele que eu quero. Mas para Samuel seria Abinadab, Jonadab, seria todos aqueles outros filhos de Jessé, fortes, bonitos, grandes, altos. Mas a escolha de Deus é diferente. Escolheu foi Davi, sardento, baixinho, franzino. Totalmente ao contrário. Porque Deus, o propósito de Deus muitas das vezes não tem lógica. E eu digo, melhor ainda, a maioria das vezes não tem lógica. Vai confundir a cabeça do ser humano. E é para confundir mesmo. Então isso acontece com você. Lhe julgam, vê o movimento, mas não sabe o que está se passando. Aí por isso que estão lhe julgando. Fica fria, fica tranquila, porque Deus vai abrir essa madre aí, ó, rasgar, fertilizar e lhe dar vitória. Vamos lá. Versículo 14. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Quando muitas aí às vezes estão atribuladas de espírito, quando muitas daí às vezes estão passando uma situação que só Jesus na causa, eu quero ter um filho e não consigo, dizem assim, faz de tudo e não consegue. Coloca na mão de Deus que Deus vai rasgar essa madre aí e vai lhe dar vitória. Ele não vai serrar, ele vai rasgar, ele vai inverter a situação e fertilizar. Entendeu agora? E lhe dar vitória. E você vai conseguir engravidar em nome do Senhor Jesus. Olha o que eu estou profetizando. Em nome de Jesus você vai conseguir engravidar e vai ter essa vitória. Amém? Toma posse disso. Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Não tenha como uma mulher qualquer, como se não valesse nada, como se fosse inútil, né? Não tenha. Mas eu estou aqui uma mulher atribulada de espírito. Aí quando ele caiu em si, pelo que ela falou, aí ele profetiza sobre ela. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Que o Deus de Israel te conceda a tua petição de engravidar.
nascer saudável e bonito para glorificar o nome do Senhor. Que o Deus de Israel te conceda essa petição e que o seu ventre seja fértil em nome de Jesus. Que seja glorificado o nome do Senhor. Toma posse dessa palavra, toma posse desta benção. Deus é fiel e maravilhoso. Eu vou só profetizar. Só para aquelas que querem ser mãe. Eu vou profetizar isso aí. Feche os teus olhos aí, em nome do Senhor Jesus. Senhor, toma todas essas mulheres que estão, Senhor, estéril. E neste momento eu estendo minhas mãos, profetizo sobre elas, que venham, Senhor, gerar, que venham fertilizar, em nome do Senhor Jesus, para glorificar o teu santo nome. Toca nesse ventre e haja fertilidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa poderosamente cada uma delas, em nome de Jesus. Ei. Que Deus abençoe a tua vida. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Que Deus guarde e proteja em tudo. Em nome de Jesus. Tenha uma boa tarde.